conhece, eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo. E vamos começar do começo, né? Vamos começar falando das próteses. Próteses de silicone. São dispositivos que foram inventados para que a gente pudesse aumentar a mama da paciente de uma forma relativamente segura. Então, eu gosto muito de lembrar da história, né? Como foi que isso tudo começou. Então, por que começou? Então, a gente não sabe, eu não sei, né? Exatamente o porquê que o ser humano acha que uma mama grande, né? Ela tem um apelo de ser mais bonita do que uma mama pequena. Então, isso é cultural. A gente traz com a gente vários conceitos que a gente não sabe nem de onde vem, sabendo, né, que são conceitos essenciais. O que a gente acha feio, o que a gente acha bonito, o que a gente acha atraente, o que a gente não acha atraente. Então, são coisas culturais que são subjetivas. Normalmente a gente não controla isso voluntariamente, a menos que a gente queira, ou a menos que a gente tente, certo? Aí, em função disso, lá atrás, né, as japonesas, na verdade, né, durante a guerra, elas percebiam que os soldados americanos, por exemplo, eles tinham essa questão das mamas grandes, que eles achavam mais bonito as mamas grandes. E elas tinham a ideia maravilhosa de injetar coisas na mama para que essa mama fosse maior, já que na natureza japonesa, normalmente as mamas são pequenas, é uma característica da raça. E lá atrás, ainda que não existia tanta mistura, era uma característica delas que não agradava os soldados americanos, no conceito, né, num cenário de guerra. E aí elas faziam isso, gente, é um absurdo, né? Elas injetavam coisas na mama com a intenção de fazer a mama ficar maior e acabavam tendo sérias complicações em função disso. Lógico, né? Eram produtos que obviamente não tinham sido desenvolvidos para isso, que tinham uma reação no organismo muito mais deletéria e muito mais prejudicial do que a gente tem hoje, mas era a forma que tinha de fazer. Até que na Segunda Guerra Mundial começaram, né, nessa transição assim, dessas invenções de guerra, começaram a fazer transfusões de sangue. E as transfusões de sangue colocavam o sangue numa bolsinha e transfundiam sangue para quem precisava. E um belo dia, alguém olhou e falou assim, mas se a gente pode pôr o sangue dentro da bolsinha, por que a gente não põe o silicone dentro da bolsinha? Ao invés de colocar o silicone injetado direto, né, dentro da mama. E aí começou a nascer as primeiras próteses de silicone. A primeira prótese fabricada, ela foi fabricada na década de 60. E era muito interessante a gente ler os relatos da época, em que quando a paciente colocava a prótese de silicone, todas as pacientes, num período de 1 ano, tinham uma contratura capsular intensa, né, que já tornava tudo muito desconfortável. Então, elas colocavam a primeira prótese que foi inventada e essas pacientes desenvolviam uma reação de corpo estranho. Então, o organismo reagia contra esse corpo estranho de uma forma muito intensa em todas as pacientes, num prazo tão curto quanto 1 ano. E por isso, eles perceberam que era melhor do que injetar o silicone líquido, que é uma coisa que entra no meio da mama e se tem alguma rejeição, se tem algum problema, não tem como retirar, mas ainda assim merecia muitos refinamentos científicos para que houvesse uma reação melhor do organismo, né, para que o silicone passasse, na verdade, mais desapercebido para o organismo, para que não houvesse uma reação inflamatória tão intensa. E aí as próteses começaram a evoluir tecnologicamente. Então tiveram a ideia, perceberam que existia uma demanda disso, que as mulheres, seja lá por que motivo for, tinham a intenção de ter mamas maiores e conseguiriam ter mamas maiores de uma forma mais segura do que era, né, do que era antes disso, conseguiriam ter essas mamas maiores com a prótese de silicone, que não estava boa, né, estava dando problema, mas que eles perceberam que era alguma coisa que valia a pena investir pesquisas para desenvolver próteses de melhor qualidade. Melhor qualidade seria que o organismo reagisse menos contra elas, como se fosse uma coisa que não fosse um corpo estranho. E essas eram as próteses de primeira geração.
Depois teve a segunda geração, a terceira geração, e agora nós estamos nas próteses de quarta geração. Elas melhoraram muito, né? Pode parecer que não, lógico, né? Que se a gente for pensar na lista de problemas que a gente ainda pode ter com a prótese, elas já melhoraram muito em relação ao que era. É um dispositivo que tem vários e vários e vários artigos, várias e várias e várias pesquisas dizendo que eles são dispositivos seguros, porém, sempre existe o viés de interpretação de até onde a indústria, até onde a parte comercial, até onde essa questão financeira tira ou não a verdade dessas informações que a gente consegue através das pesquisas. Eu, Patrícia, prefiro acreditar, né, que a gente tem um dispositivo muito melhor do que era, isso ninguém tem dúvida. Hoje eu já vi várias pacientes com mais de 20 anos de prótese em que a prótese está boa, em que o corpo não está reagindo contra essa prótese de uma forma extrema, 20 anos depois. Então antes a gente tinha todo mundo um ano depois, né, a prótese dava problema. Hoje a gente tem pacientes que 20 anos depois o corpo ainda está reagindo bem, ainda está interagindo bem com essa prótese, de uma forma que não comprometa a qualidade de vida da paciente e ela possa manter o aumento de volume, né, que ela tanto desejava. Se não desejasse, não teria colocado. E aí, eu falando assim parece que eu sou super a favor, né, de prótese, mas não é, gente. É verdade, é verdade. Né? Verdade é verdade, né? Opinião é uma coisa, a verdade é o que está lá. Então, assim, a prótese, ela pode ser usada em pacientes que sentem esse incômodo, que elas vão, né, se sentir melhores, que elas vão ter uma autoestima melhor, né, se elas colocarem um volume maior na região das mamas dela. Existe outra forma de fazer isso, né, de colocar grandes volumes na mama de uma forma que o organismo interaja menos com isso? Não, né? Não existe uma forma que a gente consiga de colocar grandes volumes na mama sem que a gente tenha grandes complicações, né? Então a gente tem a gordura, é uma opção, gordura, tecido vivo, ótimo, é da própria paciente, a gente consegue passar ela para a mama, mas dificilmente a gente consegue dar grandes volumes, especialmente em uma única cirurgia. Então são várias coisas que a gente precisa avaliar e entender o que é que a paciente precisa para poder fazer esse aumento da mama. É muito mais profundo do que parece, né? Então, o que eu sou radicalmente contra, e isso é uma opinião, né, gente? Na verdade, algumas coisas que eu falo aqui são científicas, né? Não tem muita dúvida, e outras são uma opinião minha. Isso é uma opinião minha, né? Eu sou radicalmente contra colocar prótese de silicone em quem já tem um tecido mamário sadio, que ela goste e que ela se sinta confortável com esse tamanho para a autoestima dela. Certo? Sou radicalmente contra. Por quê? Porque a gente tem, sim, complicações da prótese. Então, eu sempre falei essa frase, desde a residência eu falo assim, olha, prótese tem complicações. E só tem complicações de prótese quem tem prótese. Quem não tem prótese tem outros problemas na vida, mas não tem o problema da prótese. Então, isso são escolhas que a gente precisa fazer e a gente precisa pôr na nossa balança da vida o quanto o benefício de melhorar essa estética da mama no critério que a paciente está escolhendo, ele compensa os malefícios de ter as complicações da prótese. Então, assim, eu já tive pacientes que eu coloquei prótese que viraram para mim, né? Chegaram, assim, duas situações que eu me lembro muito bem. Uma paciente que veio para colocar a prótese comigo e toda paciente que vem comigo querendo colocar a prótese vai ouvir a missa inteira, né? Eu falo, vai ouvir todas as complicações, todas as estatísticas, tudo que a gente tem, né, para poder dizer o quanto colocar a prótese é custoso, na verdade, qual é o ônus. O bônus de ter a prótese todo mundo conhece, né? A mama fica mais bonita, a mama fica mais cheia, tira a flacidez, nananana. Mas e o ônus? Qual que é a parte ruim disso? Eu rezo a missa inteira. Eu brinco que a paciente, para colocar uma prótese comigo, ela tem que estar muito decidida e ela tem que ter uma necessidade muito grande. Porque eu já tive paciente que eu comecei a falar,
Olha, pode ter ruptura, pode ter contratura, seu corpo pode não gostar dessa prótese, pode ter uma rejeição, a gente pode ter ainda o linfoma, a gente pode... E a paciente virou para mim e falou assim, doutora, não adianta você querer me convencer de não colocar a prótese, eu vou colocar de qualquer jeito. Aí eu falei, eu não tô te convencendo de nada, eu só tô te falando a verdade, né? A verdade. Ah, mas eu fui em outros médicos, ninguém me falou isso. Eu falei, então não era verdade. Né? A verdade é isso que eu estou te falando. A gente tem nos últimos trabalhos, né, publicados na agência regulatória americana, lá o artigo do FDA que fala que as pacientes têm que ter ciência de todos os riscos da prótese. Então, um dos riscos é o linfoma anaplásico de células gigantes. É raríssimo, raríssimo. 1.300 casos no mundo, muito pouco. Mas a paciente tem que ter ciência disso. E tem que saber quais são as consequências caso ela venha a ser, né, esse caso raro. Outro problema é ruptura. As próteses rompem. Nossa, como rompem, né? Não sei quantas próteses rompidas, né? Eu já presenciei. Então, na estatística, 30%. 30% é bastante, né? Assim, é bem mais, muito mais comum do que o linfoma. E tem as próteses que rompem. Rompeu, precisa trocar? Precisa. Você não fica com as coisas estragadas na sua casa, fica, né? Você vai deixar dentro de você um produto que não tá bom? Não deveria, não é prudente. Então, já vamos para uma outra cirurgia para poder trocar ou retirar essa prótese. Contratura, o corpo reagir contra a presença da prótese. Estatística, 50%. Então, é muita gente. Quanto mais o tempo passa, maior é a chance de ter a contratura, de ter ruptura, de ter o linfoma. Então, o maior inimigo da prótese de silicone é o tempo. Então, normalmente, quando a gente coloca a prótese, a mama fica muito bonita no começo, né? Em todas as pacientes, né? Assim, todas as pacientes em que o planejamento foi adequado, em que foi tudo executado da forma com cuidado, né? Ouvindo o que a paciente queria, sabendo qual era o tamanho, qual que era a expectativa. Nesses casos, a gente muito provavelmente vai ter um resultado muito bom da prótese logo no começo. Muito bom. Mas o tempo não favorece. A flacidez não favorece. Amamentações não favorecem, gestações não favorecem, oscilações de peso não favorecem, porque isso acaba trazendo uma condição de distribuição de pele de tecido mamário na mama que muda. A prótese não muda, mas a mama muda. E de repente a prótese começa a não fazer mais tanto sentido com aquela mama que está ali, com aquela imagem que está ali. E a gente precisa pensar em cirurgias futuras. Então lá nesse artigo da Agência Regulatória Americana, a paciente tem que dar ciência de que ela sabe que vão ter cirurgias futuras. Não existe prótese vitalícia. Quer dizer, até existe, né? Eu brinco que a palavra vitalícia ela é muito pretensiosa, porque na verdade a gente não sabe quando a pessoa vai morrer, né? Vitalícia é tudo aquilo que dura pelo resto da sua vida. E qual vai ser o resto da sua vida? Então não tem como saber. Dá para saber que uma pessoa que coloca uma prótese com 30 anos, ela não vai morrer aos 100 anos com a mesma prótese, porque não tem absolutamente nada que a gente compre, né, que seja fabricado e que não vá apresentar desgaste ao longo de 70 anos. Especialmente se estiver interagindo com o organismo vivo, com o nosso corpo. Então a gente sabe muito de como a prótese se comporta nos laboratórios, em cima da mesa, dentro da caixa, né? Agora, dentro de uma pessoa, como que aquele organismo, aquela carga genética, aquilo tudo ali vai reagir com aquela prótese? Não sabemos, só saberemos depois que colocarmos. Por isso eu sou radicalmente contra em colocar próteses em mamas que não terão um enorme benefício com elas. Pacientes que fizeram reconstrução por câncer, excelente benefício. A gente poupa cirurgias muito mais complexas, poupa cirurgias muito mais complicadas quando a gente consegue usar a prótese para fazer a reconstrução. Eu tenho pacientes que vieram colocar a prótese comigo, eu comecei a falar, não terminei, e tem paciente que fala assim, olha, doutora, tem 3 anos que eu estou tentando não colocar essa prótese. Eu sei que é ruim, eu sei as preocupações, eu sei tudo isso, mas eu não consigo me aceitar bem com a mama que eu tenho. Eu preciso, nessa fase da minha vida agora, com 24 anos, eu preciso do silicone. Porque todas as minhas amigas colocaram, porque eu não me sinto bem, eu coloco a roupa, não me sinto bem, eu não me sinto atraente, né? Na verdade, tem muito de autoestima, é como a pessoa se vê, é sobre isso. Então, eu faço o quê? Né? Vamos planejar, então vamos colocar uma prótese, a gente tenta sempre colocar a menor prótese possível.
Muitas pacientes me perguntam, falam, nossa, doutora, mas você faz tanto explante, mesmo assim você coloca prótese? Eu falo, gente, mas eu tô tratando a paciente, né? Eu tô tratando a pessoa. E a pessoa sabe as dores que ela tem e qual é a decisão que ela vai tomar para a vida dela. Quantas pessoas decidiram colocar prótese sem pensar em absolutamente nada, né? Quantas pacientes decidiram colocar prótese porque foram no cirurgião para poder fazer a barriga e ele virou e falou, mas por que você não aproveita e põe uma prótese? Como se estivesse falando, vai ali cortar o cabelo, né? Não é isso. É uma decisão realmente que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. E inclusive, essa paciente foi interessante que ela veio passar em consulta comigo porque ela queria ver como ficam os resultados de explante. Ela já estava pensando em tirar. Olha que, né, que interessante como funciona o ser humano. Eu achei inteligente. Eu falei, né? Tipo, poxa, tá bom. Ela entendeu que não era uma coisa muito boa, mas ela pensou, não, então quem sabe eu ponho agora eu fico bem, melhoro todo esse meu incômodo e quando daqui uns anos eu tiro, né? Assumo minha mama de novo, quando já tiver em outra fase da vida. São opções, né? A gente, né, nós somos os técnicos, os cirurgiões somos as pessoas que nós conseguimos viabilizar isso para a paciente, com toda a responsabilidade, né, que nos cabe. Mas a escolha, ela é da paciente. Para mim, eu acho muito mais lógico que uma paciente, por exemplo, que venha passar em consulta comigo planejando em fazer um explante, no momento em que a gente faz toda a análise da ressonância, da prótese que ela tem, se a prótese está acima do músculo ou abaixo do músculo, qual é a quantidade de tecido mamário que ela tem, qual é o tamanho dessa prótese, se ela tem flacidez, se não tem flacidez, se a areola está na altura certa, se a areola está caída, se ela já amamentou, se ela ainda quer ter filhos. Tudo isso a gente tem que analisar na consulta. Eu faço esse planejamento a hora que eu mostro a mama, né? Falar, ó, então diante de tudo isso que a gente conversou, seu peso, sua altura, sua idade, né? Tudo isso eu imagino que a sua mama vai ficar mais ou menos desse tamanho. E mostro, né? Dentre os vários casos, qual é o que mais se encaixa com ela. E explico por que aquele caso é o que mais encaixa. E ela olha e fala pra mim, meu Deus, não, vai ficar muito pequeno. Não, mas eu falo, olha, não tem jeito, olha a sua ressonância. Você tá vendo aqui a quantidade de tecido mamário? É muito pequena, né? Não tem o que fazer. Não, doutora, mas eu gostei mais daquele outro caso que você mostrou. Olha, aquela mama tava tão bonita, nossa, parecia até prótese. Falei, então, aquela lá tinha essa ressonância aqui. Olha como a ressonância dela tem muito mais mama do que a sua. Então, não tem como a gente fazer uma expectativa de resultado de explante seu com o resultado daquela moça, porque a ressonância já está mostrando pra gente que você não tem o tecido mamário necessário. Aí a paciente murcha, né? Murcha, porque muitas vezes ela queria ficar sem prótese, mas ela não está ainda preparada emocionalmente para assumir de novo a mama tão pequena que ela tinha antes. E aí a gente planeja colocar uma prótese, a gente troca a prótese com a menor prótese possível, sempre. Próteses pequenas, gente, essa é a chave do sucesso. Então, se tiver que usar prótese e não for um caso de reconstrução por mastectomia, porque isso entra em uma outra esfera de raciocínio, a gente tem sempre que tentar colocar a menor prótese possível. Porque é a prótese pequena, ela deforma menos a mama. Lógico, né? Ela é menor. Ela expande menos, alarga menos, pesa menos. É um resultado que até tende a durar mais em termos de flacidez, de queda. Então, eu gosto muito dessa linha de raciocínio, um resultado mais natural, um certo preenchimento, né? E sabendo, sim, que muito provavelmente essa é colocar uma prótese e viver até os 100 anos é sinônimo de cirurgias futuras. Ah, mas eu já tive paciente que troquei 4 vezes, agora eu vou tirar. Ótimo, excelente. Vamos tirar. Assuma a mama pequena, não tem problema nenhum. A gente consegue reconstruir a mama para que ela fique num formato legal, né? Na grande maioria das vezes. Cada caso é um caso. Então, assim, como eu faço o maior quebra-cabeça da vida para poder conseguir devolver a mama para o estado que ela estava, né? O mais próximo possível do que era antes de ela colocar a prótese. Porém, né? Nunca vai ser a mesma coisa. Normalmente envolve uma cicatriz em T, normalmente envolve uma cirurgia que demora, né? Normalmente envolve toda uma recuperação de pós-operatório. Então, quando ela escolhe colocar a prótese, ela não está escolhendo o resultado que ela vai ter amanhã. Ai, nossa, eu vou colocar a prótese, eu tenho que pensar só no como eu vou estar amanhã. Não,
né? A gente, para colocar a prótese, tem que pensar em tudo, né? Que é uma decisão que você toma agora que vai impactar para o seu eu daqui 20 anos, 30 anos, né? Então, tem que valer muito a pena. E para muitas pacientes, vale muito a pena, né? E esse é o motivo de que em tudo que eu falo, em tudo que eu acredito aqui, eu ainda acho que a prótese é um dispositivo válido para quem não consegue se aceitar com a mama que tem, certo? É ainda a forma mais segura que a gente tem de colocar grandes volumes na mama, apesar de ser muito, né, de ter ainda muitos problemas. Não existe um dispositivo perfeito. Então, uma pergunta que eu faço para todas as pacientes que vão fazer explante comigo é: que nota que vocês dão para a mama de vocês? De 0 a 10. Que nota você dá para a estética da sua mama? Essa é a frase. Quem já passou em consulta comigo sabe, né? Então, quando a paciente fala para mim 10, eu falo: opa, então temos um problema. Porque 10 significa que você tem um volume que você gosta, uma forma que você gosta, a mama não tem flacidez, tá tudo ótimo, não sente dor, não tá tendo nenhum desconforto. Então, como que a gente vai conseguir fazer um explante e ter um bom resultado? Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Mas, para minha sorte, a grande maioria das pacientes dá para a mama delas uma nota menor do que 7. Tem paciente que dá menos 2. Tem paciente que fala 0, eu odeio a mama que eu tenho com a prótese. Então, a partir disso, né, eu falo assim: se fosse sua a mama, se não fosse um silicone, nós vamos considerar que é seu. Você gostaria de mudar a estética da sua mama? É nesse ponto que eu quero chegar. Até onde essa paciente já está satisfeita com a prótese, para que eu possa entender qual é a margem que eu tenho, né, para que ela e eu temos, para que eu reduza o volume dessa mama, ajuste, melhore a forma, melhore a distribuição da pele com a mastopexia e ela fique feliz com a mama que ela tem. Então, até me perguntaram na caixinha dos stories, eu acabei não respondendo antes da live, mas eu achei interessante a pergunta. Se é possível ficar com uma mama bonita depois do explante. E é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Eu tenho muitas pacientes, muitas mesmo, que me falam que a mama mais bonita que elas têm é depois do explante. Ah, mérito meu? Não, né? Mérito meu não. Quer dizer, mérito meu também, porque afinal de contas eu fico lá, né, 7 horas reconstruindo a forma da mama. Mas é mérito do nosso planejamento pré-operatório. Então, as pacientes que eu já vejo antes, que não têm essa capacidade emocional de aceitar a redução de tamanho, de aceitar a cicatriz em T, de aceitar o processo todo do explante, a gente aborta a missão, fala: então não vamos fazer o explante. Ou você fica com a prótese que você tem, se for uma opção, se não tiver rompida, se for só uma questão de receio em relação a essas questões que são reais, de doença do silicone, de sindromiásia, é receio disso, sim, mas você tem medo de vir a ter algum problema, sendo que se a gente fizer o explante, eu tenho certeza que você vai ter um problema, porque a estética vai ficar muito difícil de você aceitar. Se você não está aceitando ver as imagens que eu estou mostrando em outras pessoas, que dirá em você mesmo? Então, a gente precisa entender até onde a paciente está disposta a passar por essa transformação de imagem, né? Mas para muitas pacientes, a prótese já não encaixa. Pela fase da vida, pela estética da mama, por ganho de peso, porque amamentou. Porque são inúmeros motivos que levam a paciente a querer ficar sem a prótese. E a gente tem que analisar individualmente, certo? E a paciente tem que entender onde é que a gente pode chegar no resultado do explante antes de tirar a prótese, né? Porque depois a gente fica num cenário muito mais complicado. Por isso, eu falo muito isso, por isso que eu não gosto de fazer enxerto de gordura durante o explante. Na mesma cirurgia, eu não gosto porque eu entendo que a paciente precisa ver a mama que ela teria sem nenhuma outra interferência, né, de gordura, de tamanho. Então eu falo sempre o seguinte: eu vou fazer no explante com a mastopexia a maior mama que a paciente pode ter sem enxerto de gordura e sem o silicone. Se ela não gostar, se ela falar: nossa, não gostei, né, ficou pequeno. Não, doutora, o que acontece, assim, sendo muito honesta, muitas vezes as pacientes olham e elas têm um susto inicial,
todas, assim, todas eu não diria, aquelas que tem a mama que tá muito grande ou que tá realmente com uma estética muito ruim, elas não têm esse baque, muito pelo contrário, elas ficam só muito felizes quando elas olham o resultado. Mas aquelas que tinham uma mama que era uma nota 7, 8 antes, elas têm o susto de olhar na mama e falar, nossa, meu Deus, parece que eu não tenho nada de peito agora, né? Por quê? Porque tirou 300 ml, 350, 400. Então, realmente, parece que não tem nada. Depois de uma semana, elas já estão ótimas e plenas, né? Elas já olham e falam, já acostumou com o tamanho? Então, eu faço sempre essa pergunta, já acostumou com o tamanho? Já, nossa, maravilhoso, super confortável. Falei, é isso, né? Então, a gente, logicamente, tem que dar o tempo para a nossa cabeça processar a informação. A gente olha no espelho, né? Primeiro, é muito interessante isso, gente. É a mesma, vocês vão, quem tem a prótese vai lembrar da sensação. A sensação de você olhar no espelho quando põe a prótese e não se reconhecer. Não é você. É uma mama bonita? É uma mama bonita, mas ela não é sua. Você não integrou, a cabeça não integrou ainda uma coisa com a outra, certo? Então a gente precisa, sim, né, fazer esse pensar, né, que vai levar um tempo para a cabeça entender o que está acontecendo. Mas que quando a cabeça entender que a mama que ela tem agora, que voltou a ter, né, é uma mama que apesar de pequena tem uma forma bonita, a aceitação é muito fácil. Muito fácil, graças a Deus, né? Falo isso muito quando eu começo a contar a minha história do explante. A minha história do explante, ela começou com uma paciente que me pediu para tirar a prótese dela, que já tinha ido em vários cirurgiões que tinham se recusado e ela era categórica, ela só queria ficar sem a prótese. E aí eu criei bastante coragem, né, pegando os recursos de reconstrução, de mastopexia que eu já tinha bem trabalhados na minha cabeça, porque eu trabalho com uma equipe há 12 anos, uma equipe que tem muita experiência em mama, né? Então, assim, e mamas realmente com um padrão estético de resultado muito bom. Então, eu peguei e falei, mas dá pra fazer, eu vou tirar essa prótese e depois eu vejo o que eu faço lá, vou quebrando a minha cabeça e montando. E ficou muito bom o resultado. Eu me surpreendi, falei, nossa, gente, ficou ótimo. Por quê? A gente trabalha, gente, é todo mundo humano. Então, assim, você conseguiria fazer um trabalho que toda vez que você concluísse o trabalho, você não gostasse do que você vê? Você não conseguiria. Toda vez você vai fazer uma coisa, você faz a coisa, a hora que você olha e fala, nossa, não ficou bom. Né? A gente, né, eu sou cirurgiã plástica, eu me formei para construir formas que eu goste, que eu acho bonita e que agrade a paciente. Então, eu não conseguiria fazer um explante sem que eu conseguisse construir ali uma forma de mama. Não conseguiria. Eu não me vejo assim. Eu olho, eu já tive pacientes em que ela muito pouco tecido mamário e a gente fez o explante, fez sem o enxerto de gordura, para que a paciente pudesse ver. Olha, sem nada de gordura a sua mama vai ficar assim, mas a gente vai fazer o enxerto no futuro. Certo? Certo, então a gente vai fazer o enxerto no futuro. Mas é importante que a paciente perceba como a mama dela ficou sem a gordura, para que a hora que a gordura acrescentar um pouco de forma e volume, ela goste da gordura. Quantas pacientes já comentaram que foi feito enxerto de gordura e que a gordura não chegou no resultado? Que a gordura trouxe cistos, nódulos, né? Isso pode acontecer. Então a minha ideia sempre é reconstruir a forma da mama para que eu precise do mínimo de gordura possível também para poder melhorar o tamanho se a paciente achar que ficou muito pequena. Então, assim, o que acontece? É meio óbvio, né? Então, se eu transferir pouco volume, eu tenho menos complicações da gordura do que se eu transferir muito volume. É óbvio. Então, não adianta eu tirar uma prótese, deixar a mama totalmente sem forma e querer construir a forma com essa gordura. Eu vou precisar de muito volume. E isso aumenta muito os cistos, os nódulos, a reabsorção e a insatisfação da paciente. De olhar e não reconhecer aquele volume. Especialmente nas pacientes que têm muito pouco tecido mamário. Esse é o grande desafio. Pacientes que têm bastante mama, é só fazer uma mastopexia sem prótese. Então, até foi uma outra pergunta dos stories, né? Me perguntaram se eu faço a mastopexia sem prótese. Faço sim, adoro. É a minha cirurgia favorita que veio somar, né? O explante somou o amor que eu já tinha pela mastopexia sem prótese. Construir a forma da mama, eu adoro.
Isso é uma coisa assim, que é um processo muito artesanal, né, que a gente precisa fazer cada coisa no seu lugar, mas eu gosto muito de fazer. E o explante, ele, né, entrou como uma luva nisso que eu já fazia. E aí eu fui aprimorando um pouco mais as formas de fazer, né, passei, já fiquei sem dormir, já suava, falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Até pegar uma sistematização que eu conseguisse fazer isso de uma forma mais reprodutível, e hoje, graças a Deus, isso está tudo muito bem desenhado na minha cabeça. Mas é importante saber, quando você opta por colocar uma prótese, que você vai ter que lidar com ela no futuro. E, infelizmente, a gente tem pacientes que têm complicações muito cedo, né? Então, já tive paciente com ruptura de prótese com 6 meses. 6 meses que a prótese tinha colocado, de repente a prótese estava rompida. Já tive paciente que com 2 anos, prótese rompida dos 2 lados, né? Então, a gente tem que pensar, né? A contratura, teve uma paciente que eu não esqueço. Isso assim, lógico que eu tenho pacientes, como eu faço bastante explante, eu tenho um público viciado, né? Uma amostra de pessoas que a prótese não deu certo, né? Então eu vejo muito essas complicações. E muitas delas são mais precoces do que a gente imagina. É do azar de cada um, é do que cada um precisa passar, é de como aquele corpo interagiu com aquela prótese. Tem paciente que põe a prótese, engravida depois de 6 meses, e aí vai amamentar, vai perder o resultado estético, mas vai acabar ficando com a prótese dentro da mama. A grande vantagem de não ter a prótese é que você fica com uma opção, né? Então assim, nossa, eu não tenho a prótese, então minha mama ficou meio flácida, ficou meio caída. Eu vou me organizar e vou lá fazer uma plástica da mama, porque eu tô achando que não tá bom. Quando você tem a prótese, você não tem essa opção, né? Se a prótese estiver rompida, se você tiver contratura, se você estiver sentindo dor, se você tiver com dificuldade de dormir pela posição, você acaba precisando passar por outra cirurgia. Deixa de ser uma coisa só estética e passa a ser uma coisa de incômodo real, né? E isso sem falar, obviamente, do linfoma, né? Que é raríssimo, mas que quando acontece, não tem lógica, né? É devastador para a paciente. Então, assim, vamos, né, sendo objetivos aqui. Concluindo, né? Se a prótese é um sonho ou um pesadelo. Na verdade, ela pode sim ser a realização de um sonho, porque a autoestima é o que move o ser humano em todas as esferas da vida. E a pessoa precisa se sentir bem com ela mesma. Não é para ninguém ver, é para ela mesma se sentir bem perante as pessoas com quem ela convive, né? Então, ela pode sim escolher colocar essa prótese sabendo de todas as complicações que podem vir junto, né? E ela pode se tornar um pesadelo, especialmente para as pacientes que não tinham essa consciência antes, especialmente para as pacientes que colocaram a prótese sem nenhuma necessidade. Quantas pacientes eu já fiz explante porque a mama estava muito grande, porque já era uma mama que elas gostavam do tamanho e colocaram mais 280 silicone, né? 280 ml de silicone. Fica enorme, fica desconfortável, fica difícil de fazer as coisas. Mas isso foi o quê? Uma cirurgia que foi mal planejada. Os 280 não deviam ter sido colocados. Se fosse colocar uma prótese, talvez, numa mama que já tivesse um tamanho, se fosse uma prótese de 150, né? Quem que usa prótese de 150? Tem. Eu uso, funciona, né? A gente faz um preenchimentozinho, não faz uma coisa enorme que depois sobre demais no tamanho que a paciente já tem. Mas isso tem que ser pensado individualmente, tem que ser analisado individualmente. E a paciente tem que concordar, porque às vezes eu quero pôr uma prótese de 150 e ela insiste que quer 300, né? E aí eu fico lá, não, mas veja bem, né? O 150, ele funciona. Olha aqui essa paciente que a gente colocou 150, vê como ficou bom, né? Olha a ressonância, vamos comparar. Então a gente consegue ir lidando com essas intenções de tamanho, né? Nunca planejem o volume. O volume é uma decisão do cirurgião em conjunto com a paciente. Muitas variáveis precisam ser analisadas antes que a gente defina o volume. O volume é o resultado de uma equação. A gente tem que medir o tórax, a gente tem que ver a expectativa de tamanho, a gente tem que ver a largura, tem que ver a altura, tem que ver um monte de coisa para chegar no volume. Não é só o volume. O volume, ele é o resultado, mas o cálculo, muitas vezes a paciente não vai conseguir fazer sozinha. É muito ruim se comparar com outras pessoas que tenham feito prótese, que muitas vezes não tem nada a ver com você. Muitas vezes é uma pessoa alta, você é baixa, uma pessoa que tem um tórax largo, um tórax estreito, uma pessoa que já tinha mama ou não tinha mama, você já tem. Então, não faça isso, né? E não exija volume.
né? Eu já tive paciente que exigia, não, doutora, se não for 300, lá atrás, né, quando eu fazia residência, e eu coloquei 300, ela achou enorme. Falei, mas gente, eu falei pra ela que tinha que ser menor, ela exigiu 300 e ficou enorme, né? Eu falei que ia ficar enorme, né? Hoje em dia eu já tenho muito mais tato, né, para conversar com a paciente, para que ela compreenda, né, o porquê que alguns volumes são excessivos, e existe sempre uma premissa: é mais fácil a paciente se acostumar com a mama menor do que com a mama maior. Pacientes que ficaram com a mama maior do que elas planejavam, elas se incomodam muito, porque a mama grande, quem tem mama grande de nascença quer sempre reduzir, porque ela é desconfortável, ela pesa em tudo, atrapalha o braço, academia. Então, assim, a mama menor, ela tende a ser mais confortável. Então, a gente vai, né, alinhando essas expectativas para chegar num bom resultado, certo? E é isso. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, né? A gente vai conversando aí nos comentários, se tiverem mais alguma dúvida. Compartilhem, né, com as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse assunto, especialmente aquela amiga que está pensando em colocar prótese. Eu acho que a verdade é só a verdade, a gente não tem, né, por que assustar ninguém, é só uma situação mesmo de que é importante ter conhecimento na hora de fazer a escolha. Simples assim. Muito bem, boa noite, gente. Tchau, tchau.